A Crítica na TV. Cheia histórica. Rio Negro ultrapassa a cota de 2009 e traz com ele uma inundação de prejuízos no comércio, na saúde pública e também para moradores do Presidente Vargas que perderam tudo com o fogo e agora sofrem com a água. Você vai ver ainda que os políticos amazonenses tiveram mais de meio século para resolver o problema da cheia no centro, mas não fizeram nada e nem pretendem fazer. Nós também vamos falar de esporte, tem a final do segundo turno do Amazonense e a preparação do judoca, considerado uma das maiores esperanças de ouro do Brasil em Londres. Agora, no A Crítica na TV. Boa noite. Esse 16 de maio vai ficar marcado na história. O Rio Negro atingiu a maior cota já registrada. E esse recorde fez aumentar o número de cidades em situação de emergência. Às 6h30 da manhã, as réguas mostraram que o Rio Negro atingiu um novo recorde. O rio hoje está dando uma cota de 29 metros e 78 centímetros acima do nível do mar. Consequentemente, 1 centímetro a mais do que a cota máxima até então registrada em 2009, que foi 29,77. Nesta mesma data, em 2009, o rio estava com 29,05 metros, 73 centímetros mais baixo que a cota de hoje. Por enquanto, não há previsão para que as águas comecem a baixar. A única boa notícia é que, a partir de agora, o rio deve subir mais devagar. A partir do momento que o processo se aproxima do pico máximo, o nível de elevação diária diminua de 3 para 2 para 1 centímetro até chegar no pico máximo. A água já começa a tomar conta do Porto de Manaus e a situação no centro da cidade, que está parcialmente alagado, deve piorar. A proporcionalidade é de que essa água chegue, supere um pouco o nível do relógio ali e que a Marquês de Santa Cruz, ainda com a Barão de Soronga e Rua dos Bares, continue fluindo e recebendo toda essa água. A nossa maior defesa ainda é essa contenção que os senhores estão vendo. Se não fosse essa contenção, com certeza essa água já tinha invadido praticamente quase 30% do centro de Manaus. Hoje, Silves, Beruri e Maraã entraram na lista das cidades em situação de emergência, que já conta com 52 municípios. Anamã e Careiro da Várzea estão prestes a declarar estado de calamidade, pois hospitais e escolas fecharam, os prejuízos ultrapassam o valor do PIB e a luz começou a ser racionada. O Hospital de Campanha da Aeronáutica vai atuar nos municípios. De acordo com a Defesa Civil, até sexta-feira, os moradores da comunidade 0 do Careiro da Várzea vão ser retirados do local. Em Manaus, a Secretaria Municipal de Saúde já está tomando medidas para que a alagação não se torne um problema de saúde pública. Verificado as áreas que estão cada vez mais sendo acometidas, dessas áreas a gente distribui hipoclorito, soro, reidratante, verifica as pessoas que já estão com sintomas de doenças, orienta e entrega material educativo de como se proteger, não é, de doenças. E se hoje a cota do rio faz história, de acordo com este pesquisador do INPA, o recorde pode ser quebrado mais rápido do que muitos esperam. Um outro fator que é conhecido como a oscilação decadal do Pacífico, que tem fases de 20 a 30 anos, fases frias e fases quentes, e sabemos que durante essas fases frias, essas cheias severas também acontecem, e nos últimos 10, 12 anos, novamente, o Pacífico está entrando numa fase fria, então, provavelmente no futuro, esses eventos de cheias severas podem acontecer com mais frequência. Bom, e se olharmos hoje a situação do centro de Manaus, que está alagado, dá para dizer claramente que há pelo menos meio século quase nada foi feito para evitar esses prejuízos. As fotos são de 1953, quando o rio atingiu 29 metros e 69 centímetros, a terceira maior cheia já registrada no Amazonas. Toda essa área aqui, em 53, já estaria alagada. Essa área atrás, à minha frente, já estaria alagada. A Marquês de Santa Cruz já estaria totalmente alagada, já estaria com as marombas.
Foi assim que eu vi. Esta outra imagem mostra como ficou naquela época parte da Avenida Eduardo Ribeiro, próxima ao relógio da Matriz. O tempo passou, a cidade virou uma metrópole, mas a cena se repete. O lugar está alagado e as pessoas estão tendo de passar por cima de pontes improvisadas. É a mesma solução encontrada na década de 50 para que a população não deixasse de andar pelo centro de Manaus. A prefeitura construiu na época as chamadas marombas e foi uma discussão tremenda, porque aquilo era temporário, ia durar no máximo 15 dias e gastaram milhões e milhões, então dá a impressão até que já teria havido uma corrupção naquela época. A prefeitura teve 59 anos para resolver o problema de drenagem na cidade, mas as imagens deixam claro que as ações são temporárias e que quase nada foi feito. Tempo teve de sobra, o suficiente para pensar, planejar e realizar. Mas infelizmente a gente observa uma falta de vontade do poder público, só toma uma atitude nas medidas extremas. E quando chega perto das eleições, eu vou fazer. A gente vota, tutinho, e continua a mesma coisa, eles não fazem. Pois é, na Câmara de Vereadores pouco se falou sobre o plano diretor que está incompleto. Mas o documento, além de não tratar de assuntos importantes como a mobilidade urbana, também não aponta soluções para casos emergenciais como a cheia. É mais um indício de que falta vontade política para resolver o problema. Entre os vereadores, o modo de analisar os prejuízos causados pela cheia varia de acordo com o posicionamento político. Para a oposição, há décadas o poder público não dá a devida atenção ao problema. Nós não temos, na verdade, um plano diretor de esgotamento. Não é verdade? O que nós temos hoje no centro da cidade é uma galeria construída ainda pelos ingleses na época da construção do Rodway. Já para os apoiadores do prefeito, não existe projeto capaz de domar a subida do Rio Negro e resta aos moradores de Manaus se conformar com a situação. Nós estamos inseridos na beira de um grande rio. Nós invadimos a floresta onde esse rio habita. Então nós temos que, infelizmente, algumas vezes sofrer as consequências disso. Mas especialistas em arquitetura e urbanismo afirmam que é possível minimizar estragos como os registrados no centro da cidade. Para isso, as autoridades precisam primeiro se adequar aos novos parâmetros estabelecidos pela cheia deste ano. É preciso que agora a legislação urbana, ambiental principalmente, e também do plano diretor, considere a cota máxima, não mais aquela que nós considerávamos antes, para estabelecer qual a cota máxima e a partir dela, então, planejar a ocupação. A cota agora máxima é outra. Várias cidades ao redor do mundo convivem com cheias intensas e periódicas. Tulsa, em Oklahoma, nos Estados Unidos, foi destruída 9 vezes em 15 anos. Mas, no fim dos anos 90, a cidade investiu 200 milhões de dólares em sistemas de alerta e de drenagem. As áreas inundáveis foram desocupadas e transformadas em parques. Hoje, quando chove forte, as pessoas até se divertem nesses locais. O que não significa que estes sistemas funcionariam em Manaus, mas eles confirmam a tese dos especialistas de que, enquanto faltar vontade política, os moradores daqui vão continuar reféns das águas. Nós temos recursos para isso, nós temos um estado rico no meio de uma população muito empobrecida, então isso é possível resolver, basta uma vontade política e um direcionamento dos recursos nesse sentido. E as águas do Rio Negro invadiram prédios do centro, inclusive alguns históricos. Isso gera preocupação. Afinal de contas, será que toda essa água não compromete essas estruturas mais antigas? Acompanhe na reportagem de Leandro Guedes e Eric Franco. No centro da cidade, a bomba de sucção é a única alternativa para tirar a água de dentro dos prédios. Mas a medida serve apenas para evitar água parada, porque o rio continua a invadir as estruturas. Muitos prédios atingidos pela cheia são históricos, alguns com mais de 100 anos, como o da Alfândega, que vai ficar com o andar térreo submerso por mais de 1 mês e meio. Mas este engenheiro acredita que esse tempo todo embaixo d'água não oferece riscos. Essas estruturas já sofreram ciclagem de enchentes anteriores, né? Então, o que tinha para acontecer já foi ajustando ao longo do tempo. Então, não será, vamos dizer, essa enchente que vai causar um dano capaz de destruí-los.
Ainda segundo o especialista, nem mesmo os prédios construídos na última década podem ser abalados pela cheia deste ano. A maioria foi construída sobre rochas, como este próximo ao Igarapé do Mindu. E toda a construção na cidade obedece uma regra. De acordo com o plano diretor vigente desde 2002, toda nova edificação deve ser erguida levando em consideração a cota de 29 metros acima do nível do mar para evitar problemas com as cheias do Rio Negro. Com a revisão do plano ainda este ano, essa medida deve mudar para 30 metros. Mas a preocupação agora é com a vazante, principalmente com a encosta do Rio Negro, onde o solo é mais frágil. Com a descida do rio, o maciço que está saturado não tem tempo de drenar. Então fica retida a água no maciço e aumenta o peso próprio, causando provavelmente tendências a grandes deslizamentos de terra, como já aconteceu aqui em Manaus, no Porto Chibatão, no Porto do Pedrão, na Feira da Pané e outros portos no interior do estado, na cidade de Manacapuru, Iranduba. Então esse fenômeno tende a se acentuar. Toneladas de lixo vêm sendo retiradas todos os dias dos igarapés nesse período de cheia. E quem vem ganhando com isso são as associações de catadores, que estão recebendo muito material que pode ser reciclado e gerar uma boa renda. Nos igarapés de Manaus se encontra de tudo. É geladeira, é sofá, cachorro morto, rato. Mas no meio de todo esse lixo, alguns materiais podem ser reaproveitados. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública tem selecionado garrafas PET para distribuir aos núcleos de catadores. Uma das associações que vão receber esses produtos é a Lixo e Cidadania do Japim, que chega a faturar R$ 1.600 por mês com a reciclagem. Agora, com essa doação, Elizabeth acredita que a renda vai duplicar. Nós pretendemos arrecadar muito mais, em torno de R$ 2.000, R$ 3.000, para que a gente possa suprir mais as nossas necessidades. A operação de limpeza da Prefeitura começou há 8 dias e já foram retiradas mais de 300 toneladas de lixo. O trabalho seria menor se a população não transformasse os igarapés em lixeiras. A gente continua limpando, mas percebe que aquela população que reside ainda naquelas casas alagadas continua jogando aquele rejeito, aquele resíduo na água. Então que eles acondicionem melhor o lixo e coloquem num lugar onde o coletor possa levar. Na próxima sexta-feira, o incêndio que devastou um beco no Presidente Vargas completa um mês. Nossa equipe voltou ao local e descobriu que algumas das vítimas ainda não saíram de lá. E agora elas têm que enfrentar um outro problema, a cheia. Depois do fogo, a água. Se as casas do Beco Bragança tivessem resistido ao incêndio que atingiu ao local em abril, as famílias que perderam tudo enfrentariam um novo drama este mês, o da cheia. O local está quase todo submerso. De acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, cerca de 90 famílias moravam nessa região. Todas foram cadastradas em um programa da Prefeitura de auxílio aluguel e passaram a receber R$ 300 por mês. A ideia era de que elas conseguissem um outro local para alugar temporariamente, mas nem todas conseguiram sair daqui. É o caso de Dona Sebastiana. Ela que perdeu tudo no incêndio, hoje mora alugado no andar de baixo desta casa e conta que é difícil achar um lugar que aceite o valor do auxílio. Para piorar, o lugar onde ela vive já começa a ser invadido pela água. A gente está com medo, preocupado. A senhora tem criança? Só meus 2 netos. Um de 2 anos e um de 4. E essa madeira aqui foi doação? Foi que doaram. Pra gente ajeitar já aí, porque eu vou ter que mexer de novo a soalha, já tá pegando a água aí. Das 90 famílias vítimas do incêndio, 80 foram cadastradas no Prosamin. Segundo o governo, as obras da terceira etapa do conjunto habitacional devem começar em meados de junho. As outras 10 famílias vão ficar sob a responsabilidade da Prefeitura até que apareçam vagas em outros conjuntos. Mas a subsecretária de Assistência Social explica que alguns moradores estão se aproveitando das cheias para receber mais de uma ajuda financeira. Sim, nós detectamos essas fraudes em duplicidade, queimados e alagados, mas aí no cruzamento de dados nós verificamos aí, procuramos saber o que era melhor para a família. A família tem que receber um incentivo somente, um incentivo social somente. Bom, agora vamos falar de esporte. Uma das maiores promessas de medalhas do Brasil em Londres é o judoca Leandro Guilheiro.
O fera dos tatames treina dia e noite para surpreender os adversários nos Jogos Olímpicos. Leandro Guilheiro, o melhor judoca do mundo na categoria até 81 quilos, não é conhecido pela força ou pela resistência. A grande arma deste brasileiro é a criatividade. Hoje todo mundo filma a competição, então é muito fácil de achar um padrão meu. Então dessa forma eu tenho tentado criar coisas novas, eu tenho tentado pensar como eu lutaria contra mim mesmo. E aí eu acabo vendo algumas fraquezas, algumas coisas que eu posso melhorar. Hoje o atleta mais estudado no mundo é ele. E ele tem que vencer todas essas dificuldades, porque ele já sabe disso, tem consciência e treina variações para surpreender os adversários. Tem que ter sempre um fator surpresa. Sempre. Prata em Atenas e bronze nas Olimpíadas de Pequim, o judoca agora luta para conquistar o ouro em Londres. Essa é considerada a melhor fase do judoca que chegou até aqui sem nenhuma lesão. E acredite, isso é coisa rara. Leandro já passou por 7 cirurgias. Agora, superar desafios é com ele mesmo. Tanto que o judoca segue para Londres como favorito. Dos 285 atletas ranqueados, ele está no topo da lista. Esse é o melhor momento, eu consegui ter resultados consistentes, regulares no circuito mundial. Isso prova que tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho planejado tem dado certo. Foi com a ajuda dos campeões olímpicos Aurélio Miguel e Rogério Sampaio que Leandro se destacou no judô. A palavra significa caminho suave. Nesse esporte, o objetivo é aplicar o ippon, quando o judoca faz o adversário cair de costas ou o imobiliza por 30 segundos. A lição ele aprendeu, que venham as Olimpíadas. Quando eu chegar efetivamente lá em Londres, que for a hora realmente de competir, acho que eu vou olhar para trás, vou ver tudo que eu trabalhei, tudo que eu construí, e aí sim eu vou me sentir mais pronto do que nunca. E daqui a pouco tem decisão aqui na tela da TV Acrítica. O Iranduba vai lutar e muito para arrancar do faixa o título de campeão do segundo turno. O rolo compressor está com a vantagem de 2 gols. E nós vamos lá para o estádio do SESI agora conversar com o Carlos Eduardo Souza. Olá, Carlos, boa noite. E aí, o Iranduba vem mesmo com força total? Boa noite para você, Nerissa Neves, telespectador da TV Acrítica. Realmente, o Iranduba vem mudado, inclusive, hoje, desde o começo. O Júnior, que não jogou a última partida pelo 3º cartão amarelo, volta ao meio-campo, é o destaque dessa equipe do Iranduba. E o Israel Mineiro também começa jogando, ou seja, o Iranduba teve aí um tempinho para se preparar para pegar o Fast hoje e tentar reverter essa situação, ou seja, fazer 2-0 para levar para pênalti ou fazer 3 gols logo em cima da equipe do Fast Clube, que não é muito fácil não, viu, Nerissa? O Fast tá tranquilo? Olha, o Fast está bem tranquilo, com 2-0 na frente, time completo, se bem que o Paulo Morgado ainda não disse se o Alberto e o Lacraia, que jogaram futsal 48 horas, aliás, 24 horas depois do último jogo, no sábado, aqui no domingo pela manhã, eles já estavam jogando futsal em uma competição amadora, ou seja, mostraram que não estão tão cansados, mas eles estão afastados, mas o Morgado ainda não disse se eles vêm para o jogo daqui a pouco, Nerissa. Então tá, Carlos, daqui a pouquinho, logo depois do Jornal da Record, eu tô aí com você assistindo essa grande final. Tá certo, então eu convido a vocês aí que está você que está em casa para assistir aqui conosco na TV Acrítica. Se você tiver um tempinho, vem aqui para o estádio do SESI para acompanhar esse jogão de bola. Começa 8 da noite, Fast Clube Iranduba aqui na TV Acrítica. O jornal, o Acrítica na TV vai ficando por aqui, volta amanhã no mesmo horário. E eu conto com você daqui a pouco na TV Acrítica assistindo Fast Iranduba.